Oi, gente, tudo bom? A paz do Senhor Jesus para todos, os amigos, seguidores deste canal, Rotina da Família. Neste momento, queria dizer a vocês a minha imensa gratidão, os agradecimentos, primeiramente a Deus, que está acima de todas as coisas, também a todos os meus amigos, irmãos, seguidores, parentes e familiares. E queremos, nesta feita, falar com vocês um assunto que muito me tem chamado a atenção neste momento de quarentena que estamos vivenciando. Gostaria de compartilhar com vocês hoje um texto sagrado desse estudo em Levítico, capítulo 25, versículo de 8 a 12, quando fala sobre o ano do jubileu. Que diz assim: contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então no mês 7º, ao 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante no dia da expiação. Fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu, não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele colhereis as uvas das vinhas não podadas, porque é jubileu. Santo será para vós outros, o produto do campo comereis. Meus queridos, nós gostaríamos de salientar que o ano do jubileu, ele se comemorava no 50º ano contado. Quando nós adentramos para a palavra do Senhor, nós observamos que Deus deu diversas leis ao seu povo, o povo de Israel, que tinham dentre vários objetivos, em especial, que era o de distingui-los dos outros povos. Então existia coisas no povo de Deus que os tornava diferente dos demais povos da terra. Ou seja, a prática, a adoração a Deus. E uma dessas leis que tinha esse claro objetivo era a lei que organizava o ano do jubileu. Nós podemos encontrar a referência completa e detalhada em Levítico capítulo 25, versículo 8 em diante. Também no capítulo 27, versículo 17 a 24, e em Números capítulo 36, versículo 4. Adentrando sobre isso, esse 50 anos, até porque o jubileu acontecia de 50 em 50 anos. É o que diz a palavra: contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Ou seja, sempre no 50º ano, os principais objetivos desse ano especial, era um ano especial, separado por Deus, era que o povo vivesse um ano de libertação, restauração e fé e consagração total ao Senhor, através de diversas práticas que deveriam ser observadas neste ano. Então era um ano de descanso, era um ano de fé, era um ano de restauração, era um ano de total consagração ao Senhor. Neste ano importante, a justiça social ela era estabelecida.
A palavra jubileu vem do hebraico Yovel, que se refere-se a um carneiro cujo chifre foi usado para anunciar o ano festivo. Quando o texto fala sobre trombeta vibrante, isso significa literalmente que esse chifre de carneiro era tocado no 10º dia do 7º mês para dar início ao 50º ano de resgate universal. Então observe que era um ano, alguns comentaristas, eles descrevem que esse Yovel era a palavra propriamente, a explicação mais lógica desse termo hebraico era trazer de volta, ou seja, os escravos voltavam para o seu estado anterior de liberdade, não sendo mais servos de homens, e sim apenas do Criador. Os terrenos também voltavam para os seus proprietários originais. Então, era um ano em que os escravos eram libertos, as portas das prisões se abriam e havia louvor, cântico dos escravos por estarem abandonando as cadeias, as prisões. Mas também o ano do jubileu, ele tem um sentido espiritual. Até porque não somente no lado comum, Deus havia dado a terra prometida, repartido entre as tribos de Israel, facilitando aí transações comerciais, vendas de terras eram comuns. Então, no ano do jubileu, tudo deveria voltar para os seus antigos donos, os seus proprietários. Com isso, Deus barrava especulações de acúmulos de terra feitas por pessoas que tinham o objetivo de explorar e acumular patrimônio indefinitivamente, até mesmo explorando pessoas. O preço das transações deveriam obedecer ao tanto de anos que ainda faltava para chegar o ano do jubileu. Se faltasse muito, o preço seria mais caro. Se faltasse pouco, mais barato. Então, as pessoas deveriam voltar às suas possessões. Por isso que, na visão espiritual, o ano do jubileu é apresentado à humanidade a esperança que Deus estabeleceu um dia quando toda escravidão vai cessar. Que escravidão é essa? A escravidão do pecado. Então, tudo que Deus deu à humanidade no princípio, os primórdios, será restaurado ao seu estado original. Até porque o jubileu, em primeiro ponto, ele era um ano de redenção. Um ciclo se fechava e outro se iniciava no dia da expiação, também chamado dia do perdão. Então, para muitas pessoas, o jubileu, o ano do jubileu era o dia do perdão. O que ficava para trás era esquecido, tipo quando Deus esquece os nossos pecados. Jeremias, capítulo 31, a Bíblia, ela traz uma referência bíblica acerca disso.
Jeremias 31 e 34. A palavra do Senhor diz assim: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, quando Deus, Ele perdoa-nos com a sua grande misericórdia, porque o fato de nós estarmos de pé é a misericórdia de Deus. Lamentações 3:23 diz que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Novas são a cada manhã. Então analisemos que quando Deus perdoa o pecado de alguém, Deus não se lembra mais. Ele esquece. Quem se lembra do pecado do homem, ou daquilo que você cometeu de errado, é o outro ser humano. Esse sim, ele se lembra. Mas Deus não. A Bíblia diz também que Deus, Miqueias, capítulo 7, versículo 18, a Bíblia diz que Deus lança no mar do esquecimento. É como se você fosse convidado para estar diante de um quadro em branco e você escrevesse todos os seus pecados, tudo aquilo de errado que você tenha cometido. E você pega automaticamente um apagador e sai apagando tudo aquilo que você fez. Deus fez isso com nós e faz quando nós pedimos a Ele um perdão verdadeiro. Ele apaga os nossos pecados, Ele joga no mar do esquecimento e não se lembra mais. Então, as coisas velhas ficavam para trás, agora tudo era novidade de vida. Em Levítico capítulo 25, versículos 6, 7 e 12, observe que os frutos da terra agora era uma novidade do campo. Era um tempo de restauração que nos foi dada por nosso Deus. Quão grande é a nossa salvação! A condenação do pecado que estava destinada a todo ser vivente, a todo habitante da terra, agora ela foi rasgada. A dívida foi paga. Jesus Cristo, o único Salvador da humanidade, Ele pagou a nossa dívida. Paulo disse que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então observe que o inimigo das nossas almas, o diabo, ele não tem do que nos acusar, porque Deus enviou seu Filho, Jesus de Nazaré, morreu na cruz do Calvário para redimir os nossos pecados. E aquilo que outrora o sangue de bode, de carneiro, de animais, não podia expiar totalmente o pecado do ser humano, quando o sumo sacerdote oferecia o sacrifício pelo povo, pela expiação do pecado, e ali o povo pecava de novo e tinha que ser feito outro sacrifício. E quando Jesus padeceu na cruz do Calvário, a Bíblia diz que ele foi o sacrifício vivo. Ele mesmo se entregou-se pela humanidade, se entregou-se por nós. E em Jesus nós alcançamos a redenção da alma. Então, meus irmãos, meu querido, a herança restaurada, pois o jugo se quebrou, o Espírito foi enviado e a graça transbordou. Nossas vidas hoje são restauradas, assim como Deus libertou o seu povo que estava preso na mão do adversário. Então, o jubileu nos relembra
aponta para Jesus, que é a nossa redenção. E a nossa redenção, ela foi caríssima. Salmo 49, versos 7 e 8. Ninguém pode remir a seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima, e seus recursos se esgotariam antes. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e contaminado. E adquirimos através de Jesus uma redenção definitiva. Efésios capítulo 1, versículo 7. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. A redenção, ela foi graciosa, Romanos 3 e 24. A redenção foi eterna, Hebreus 9 e 12. E a redenção foi real, Colossenses 1 e 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão do pecado. Então, o jubileu nos faz lembrar a nossa redenção. Deus nos redimiu através do sangue de Jesus Cristo. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, sem a qual ninguém verá o Senhor. O jubileu também era um ano de liberdade. Os escravos tinham liberdade restaurada. Todos os servos ou escravos estavam em condição de obter a sua liberdade. E quando Jesus, ele que veio para cumprir a lei e não anulá-la, ele cumpriu em si mesmo também o jubileu do Antigo Testamento. Isaías profetizou, em Isaías 61 e 2, o ano aceitável do Senhor e o ano dos meus redimidos é chegado. Isaías 63 e 4. Se lermos atentamente a profecia que fala de Jesus, vemos claramente que os benefícios concedidos pelo ano do jubileu, o Senhor Deus amplia mais ainda esse benefício. Porque a Bíblia diz que Jesus veio para pregar boas novas aos mansos, restaurar os contritos de coração, trazer liberdade aos cativos, abertura das portas das prisões aos presos e consolação a todos os tristes. Então, quando Jesus veio, ele nos libertou, ele pagou as nossas dívidas. Esse foi o propósito da sua vinda. E este é o propósito da sua ressurreição: nos restaurar, nos edificar, nos alimentar espiritualmente com a sua palavra. Quem olha para Jesus não se embaraça com coisas desta vida. Quem olha para Jesus está olhando para alguém perfeito, olhando para alguém que pode depositar sua confiança. Nele há liberdade, vida e restauração. Salmo 102, 19 e 20 diz assim: por que olhara desde o altar do seu santuário? Desde os céus, o Senhor observou a terra, para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte. Em Gálatas 5, primeiro, nós estamos firmes na liberdade que Cristo nos libertou. Ou seja, essa liberdade em Jesus, quando veio, ele quebrou as algemas do pecado. Ele firmou os nossos pés sobre uma rocha. Ele nos tirou do charco de lodo. Ele pôs um novo cântico na nossa boca. Glória ao nome de Jesus. Através de Jesus, o homem pode sair da escravidão do pecado e ganhar plena liberdade. Você agora pode ser chamado de livre. O pecado não tem poder sobre sua vida, a não ser que você pratique o pecado.
Mas quando você anda em espírito, quando você se alimenta da palavra, quando você adora a Deus de verdade, você sufoca o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. João 8,36 diz o quê? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O ano do jubileu, em terceiro ponto, é o ano da restituição. Neste ano, cada um voltava a ser dono de sua possessão. Ou seja, o povo recebia a restituição dos seus bens, além de haver um cancelamento de todas as dívidas. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele pagou todas as nossas dívidas e cancelou todo escrito de dívida que havia entre nós e nos deu um crédito diante de Deus. Quem enxerga Jesus, enxerga Deus também. Quem olha para Jesus, olha para Deus também. E ele ainda, de acordo com Joel capítulo 2, versículo 25, ele ainda nos prometeu restituir os anos que se perderam, que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, destruidor e cortador. Ele ainda nos garante restituir os anos perdidos. Eu não sei quantas coisas você perdeu na sua vida, quantas coisas foram destruídas, quantas coisas foram cortadas, mas Deus irá restituir os anos que se perderam na tua vida. Glória ao nome de Jesus. Ele vai restituir a prosperidade que você perdeu. Jó 42:10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, a tudo quanto dantes possuía. Ele promete também nos restituir tudo em dobro. Zacarias 9:12. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos recompensarei em dobro. Quando Deus restituir na tua vida, quando Deus mudar a tua sorte, quando Deus mudar o quadro da tua situação, da tua história, glória ao nome de Jesus, esse quadro vai mudar. Deus vai te dar algo em dobro. Recebe esta palavra. Ele promete restituir a sorte do seu povo. Salmo 47, verso 7, a parte B. Quando Deus restaura a sorte do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Glória ao nome do Senhor. Ele promete também restituir a tua justiça. Jó 33:26. Ele promete restituir a tua saúde. Jeremias 30:17. Porque restaurarei a tua saúde e sararei as tuas chagas, diz o Senhor. Ele também vai restituir a tua alegria, vai restituir, derramando sobre tua vida, sobre minha vida, chuvas de bênção e bênçãos de graça. O desânimo vai desaparecer. Esses males deste século que tem perturbado tua vida será quebrado, será destruído no nome de Jesus. Deus vai restituir aquilo que se perdeu na tua vida, na tua história, na história da tua família. Esta é a palavra de Deus. É aquilo que Deus colocou no meu coração para transmitir para você. Nada está perdido, nada está acabado. Ainda tem a restauração. Deus vai restaurar a tua vida, o teu casamento, o teu emprego, a tua família, a tua vizinhança, os teus parentes, a tua sanidade mental. Glória ao nome de Jesus.
Deus vai restaurar teu coração, Deus vai restaurar tua saúde. Creia, creia, a mão de Deus está estendida sobre sua vida. Ora comigo por esta palavra. Pai amado, Deus Criador, em tua presença, eu te agradeço, meu Pai, por esses momentos em que passei aqui diante deste canal, trazendo palavra de ânimo, de fé, de esperança, de alegria. Restitui a sorte desta pessoa. Restaura, Senhor, a vida, aquilo que se perdeu, os anos perdidos, aquilo que o gafanhoto foi lá e destruiu. Deus irá restituir, restaurar os anos perdidos na tua vida. É no nome de Jesus que eu te peço e te agradeço, hoje e sempre. Amém. Não te esquece, te inscreve lá no canal, deixa teu like, deixa teu comentário, compartilha, que com certeza, assim como Deus está abençoando muitas pessoas, através desta palavra, vai abençoar a tua vida também. Fica na paz, em nome de Jesus.